1365 dias para recomeçar. Um novo projeto de vida que nos abençoa a cada dia, renovando assim a nossa fé e esperança. Lembrando que estamos dedicando valoroso tempo para edificação e amadurecimento espiritual para as nossas vidas e as nossas famílias também. E toda esta complexidade tem um valor espiritual muito importante. Estamos no mês 7, sim, com um tema tão importante quanto vencendo batalhas interiores. E chegamos ao final da semana 27 com o tema principal, perseverança nas provações, dos dias 196 a 202. E hoje, dia 202 ou do 102º dia, trago o tema para estudo e edificação, para angariar conhecimento, para fortalecimento espiritual. A provação não é o fim da história. Uau! Leitura bíblica. Livro 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. A palavra diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia! Para tudo que está fazendo, e preste atenção. Chegamos ao final desta semana lembrando que nenhuma provação é eterna. Toda luta tem prazo determinado por Deus. O apóstolo Paulo enfrentou perseguições, prisões, naufrágios e rejeições, mas permaneceu fiel até o fim. Sua maior vitória não foi evitar as dificuldades, mas terminar a caminhada guardando a fé. O confronto espiritual deste dia é decidir que você não permitirá que nenhuma provação roube sua comunhão com Deus. Quem permanece fiel até o fim, experimenta a fidelidade do Senhor em cada etapa da jornada. Não pule esse vídeo. Fica comigo, por favor, até o final. Você não vai se arrepender. Essas extraordinárias palavras de Paulo, apóstolo Paulo, ganham maior sentido quando consideramos o contexto delas. Ele escreve em circunstâncias extremamente desfavoráveis. Em Roma, em seu último encarceramento, falta-lhe o mínimo conforto. O clima da execução paira no ar. No corredor da morte, ele examina sua trajetória, desde o seu chamado por Cristo e imortaliza seu testemunho final. As palavras são sublimes. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nada de incerto, nenhuma dúvida, nenhum desânimo ou ressentimento. Observe ainda, Demas me abandonou. Versículo 10. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. E, falando da igreja em Roma, ele observa: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Versículo 16. Demas é mencionado em duas outras cartas, Colossenses 4, versículo 14, e Filemão, versículo 24. Indicado como um cobreiro, alguém do círculo íntimo do apóstolo, mas que deserta, amando o presente século. Alexandre é mencionado no outro texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Um membro da igreja blasfemador, que lhe causou grandes males, talvez tenha apresentado a acusação contra o apóstolo perante o império, precipitando sua condenação. Pior ainda, dos irmãos de Roma, ninguém o assistiu. Na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 30, pessoas e seus familiares são mencionados por nome, mas todas o abandonaram. O apóstolo Paulo está escrevendo a um amigo, Timóteo, e faz referência a outro cobreiro, Marcos, indicando que Lucas permanecera ao seu lado, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. O que o apóstolo está dizendo, meu irmão? Que você pode perseverar a fé apesar daqueles que o desapontam, apesar dos Demas, dos Alexandres, dos indiferentes. O apóstolo Paulo ainda está afirmando outra coisa. Você pode manter a fé em comunhão com os Timóteos, os Marcos e os Lucas da igreja. Você os viu em sua igreja? Finalmente, observe os versículos 17 e 18.
Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Você pode perseverar a fé, apesar daqueles que o desapontam. Mantenha-se em associação com aqueles que não o decepcionam. Acima de tudo, você pode perseverar a fé por causa do Senhor Jesus Cristo. Sua graça o assistirá, sua presença infalível acompanhará. Ele derramará seu poder sobre você e o protegerá até a entrada final em seu reino. Amém? Posso continuar? Pesadas são as palavras, mas elas possuem sinceridade e fidelidade da parte do nosso Pai Celestial. E eu trago aqui um resumo de uma vida fiel. Sim, chegamos ao final da nossa meditação, do nosso estudo. No final de sua vida preso em uma masmorra romana e aguardando sua execução, o apóstolo Paulo faz uma retrospectiva em sua jornada. Com efeito, essas não são palavras de arrogância, mas de uma santa confiança. Ele resume a sua vida em 3 metáforas poderosas: a de um soldado, a de um atleta e a de um guardião. Irmão, mas você já falou? Preste atenção, devagar, calma. A palavra é de Deus, não tenha pressa. De fato, esta declaração final é o testemunho de um servo fiel e, portanto, um alvo para o qual todos nós devemos mirar em nossa própria caminhada. Vamos lá. Primeiro, uma vida de luta. Combati o bom combate. Primeiramente, o apóstolo reconhece que a vida cristã é uma luta. O bom combate não é uma briga carnal, mas uma batalha espiritual constante. Sendo assim, ele lutou contra as forças das trevas, combateu as falsas doutrinas que ameaçavam a igreja e, sem dúvida, travou a batalha mais difícil de todas, a luta contra seu próprio pecado. Consequentemente, seguir a Cristo não é um chamado para uma vida de facilidades, mas para sermos bons soldados em uma grande guerra justa. Segundo, uma vida de perseverança. Terminei a corrida. Em segundo lugar, a vida cristã é comparada a uma corrida de longa distância. De fato, não basta apenas começar bem, com entusiasmo inicial. O que glorifica a Deus é a perseverança de terminar a jornada que Ele planejou para nós. Terminar a corrida significa não desistir em meio às dificuldades, ao cansaço e às perseguições. É, em outras palavras, uma prova de resistência e de foco até o fim, mantendo o passo mesmo quando as forças parecem acabar. Terceiro e último, uma vida de fidelidade. Guardei a fé. Além disso, a vida do apóstolo Paulo foi uma vida de fidelidade. Guardar a fé tem um duplo sentido. Por um lado, significa que ele se manteve pessoalmente fiel e leal ao Senhor Jesus Cristo até o fim. Por outro lado, significa que ele, como um guardião, protegeu o tesouro da sã doutrina do Evangelho, pregando a verdade sem distorcê-la ou negociá-la. Em suma, ele foi fiel à pessoa de Cristo e à palavra de Cristo. Finalizando, a declaração do apóstolo ecoa como um desafio para nós aqui nesta jornada de fé, neste propósito de vida, nesta mensagem que você está ouvindo, independentemente do dia, do horário, da semana, do tempo. Que possamos viver nessas vidas de tal forma que, no final de nossa jornada, também possamos olhar para trás com essa mesma confiança. Que possamos lutar as batalhas certas, perseverar na corrida sem desanimar e, acima de tudo, nos mantermos fiéis a Jesus e à sua palavra. Inegavelmente, essa é a única biografia que importa no final. Agora vamos para a nossa anotação do dia, sim, aplicação pessoal e transformadora. Anota aí. Hoje, escreva uma breve oração reafirmando sua decisão de permanecer firme, independentemente das circunstâncias. Receba essas poderosas palavras de fé e esperança para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai, eu escolho permanecer. Mesmo quando o caminho for difícil, continuarei confiando em Ti.
Obrigado porque Tu és fiel em todas as etapas da minha vida. Pai de misericórdia, Pai de abundância, Pai de amor, Deus de misericórdia. Obrigado porque o Senhor nunca desperdiça nenhuma lágrima, mesmo quando não compreendo os Teus caminhos. Escolho confiar no Teu amor. Fortaleça minha fé para permanecer firme nas provações, Pai. Eu incluo a minha família, meus amigos, parentes queridos, a cada um que está ouvindo esta mensagem. Que nós saiamos deste processo mais parecido com Cristo. No poderoso nome de Jesus, eu oro, agradeço e enalteço para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos lá? Perseverar na fé? Compartilhe esta mensagem no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade, grupos do Telegram. Deixe o seu testemunho de vida aqui no comentário, é importante. Saiba que isso traz força para aqueles que estão na luta constante. E te espero para o próximo encontro, a semana 28, mais que vencedores. Até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor.